Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que quando os venezuelanos elegeram Hugo Chávez, eles não sabiam o estrago que o Chávez ia fazer dentro do seu país, e muito menos o legado que ele ia deixar. Mas certas coisas que acontecem de ruim podem ser usadas como exemplo para que outros países não cometam o mesmo erro. E agora, a Venezuela deu um exemplo ótimo para os brasileiros. Pois é, mostrou a verdade na nossa cara e a gente precisa saber. Com quem tu andas, vai dizer quem tu és. Estão preparados que hoje a gente vai trazer um vídeo cheio de conteúdos. Vamos falar um pouco sobre um petista que foi preso agora, vai ser o especial pro final. Vamos falar sobre Pablo Marçal, Silas Malafaia e vamos falar também sobre uma outra coisinha muito especial que está acontecendo agora, que a Venezuela jogou na nossa cara. E por essa você não ia esperar, né? Vamos lá que hoje tá cheio de conteúdo. Vocês estão prontos para falar sobre política? Já pega a água de vocês, que vocês sabem que hoje o ar não tá legal, né? Por conta das queimadas. E vamos lá então falar sobre os principais assuntos de hoje. Pessoal, Silas Malafaia tá trazendo uma guerra grande contra o Pablo Marçal. Por um motivo que ninguém esperava, né? Vocês sabem, o cara queria subir no palanque, não subiu no palanque, ele fez um auê lá embaixo com o povo e apagou o brilho do Silas Malafaia. E por conta disso, o Malafaia criticou por completo o Pablo Marçal e quer acabar com a reputação do Pablo Marçal. Foi uma saga de 2 vídeos. O primeiro ele falou sobre um evento político que na verdade nem era o foco da manifestação e para piorar ainda criticou o Pablo Marçal falando que ele não era o melhor candidato. E o segundo vídeo foi pior. Aí ele desceu a lenha legal no Pablo Marçal e ainda usou umas palavras um pouco não legais, vocês sabem, né? Mas a grande questão é, os ataques estão sendo feitos contra o Pablo Marçal e um dos principais motivos que Silas Malafaia tenta colocar é o fato da manifestação contra o Alexandre de Moraes, falando que o Pablo Marçal apareceu lá depois porque ele tá com medo de falar e tá calado sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Não é à toa que um dos vídeos ele colocou que o Pablo Marçal não chegou lá ou por medo ou porque ele tinha um acordo com o Alexandre de Moraes. Vocês acham mesmo que é isso? Eu acho que não, né? Vamos falar, pegar um voo de El Salvador e ir parar na Avenida Paulista leva muito tempo, é muito difícil você chegar em menos de 2 horas, né? Mas, segundo Silas Malafaia, era isso. Mas se vocês conhecem bem o Pablo Marçal, vocês sabem que o cara não ia deixar barato, né? Ele ia responder o Silas Malafaia. E começou os ataques também contra aí o Silas Malafaia pelas redes sociais, onde o Pablo Marçal pegou e falou assim: aí vocês estão me cobrando tanto, né? Como se eu fosse o principal líder da direita. É isso mesmo, irmão? Jogando as indiretas pro próprio Silas Malafaia, né? E assim, se Silas Malafaia estava cobrando uma resposta de Pablo Marçal por conta do próprio impeachment de Alexandre de Moraes, essa resposta apareceu hoje. Porque Pablo Marçal citou que Pacheco precisa ser homem para trocar, então, né, o impeachment de Alexandre de Moraes. Vocês sabem que o impeachment do Alexandre de Moraes está lá parado, não está sendo feito nada, embora tenham sido todas as manifestações feitas pela parte da oposição. O Pacheco tá olhando pra isso e falando: vou largar aqui, não quero saber, não quero problema do meu lado, vocês estão doidos, vocês querem que eu brigue com o STF mesmo? O Pacheco tá deixando a coisa lá e não vai colocar o impeachment. Só que assim, a cobrança é grande, talvez se a cobrança chegar num ponto tão exorbitante, o Pacheco vai ter que tomar um lado mais específico. E aí a questão é, de qual lado o Pacheco vai ficar? Porque uma coisa é certa, as manifestações mobilizaram muita gente. E vou falar pra vocês, isso incomoda, né? Mas teve outra coisa que incomodou dentro das manifestações, galera. Vocês sabem que o Ricardo Nunes estava dentro das manifestações, a galera tipo, foda-se, deixa ele aí, ele entrou, é prefeito de São Paulo, larga o cara aí. Só que, por um lado, Ricardo Nunes parece que se sentiu muito mais incomodado dentro dessa manifestação do que confortável, como estavam os outros políticos. E o principal motivo foi nada mais, nada menos do que uma bandeira do Brasil com uma coisinha escrita, que dizia: já era Bolsonaro, né, no caso, falando que Bolsonaro foi bom, mas que agora estaria chegando o Pablo Marçal. E por algum motivo essa bandeira tinha sido colocada como se os funcionários de Ricardo Nunes tinham jogado ela no chão, né, tinham hasteado essa bandeira.
Só que o Nunes se sentiu revoltado e falou: galera, não foi bem assim, não foram os meus funcionários que fizeram isso. E muito pelo contrário, isso é mentira do Pablo Marçal. Mas essa questão da bandeira ficou tão grave que até teve áudio vazado entre o Nunes e o Bolsonaro articulando pra ir, né, dar uma freada no Pablo Marçal. Vocês sabem que nem o Bolsonaro gostou dessa bandeira por conta de estar substituindo ele pelo Pablo Marçal, e muito menos o Ricardo Nunes, né? Porque assim, acabou com a reputação do cara, né? Os próprios funcionários achando uma bandeira que era do outro candidato. Ou seja, virou um caos por completo. Só que foi o seguinte, né? Foram vazados áudios de conversa com o Bolsonaro junto com o Ricardo Nunes, e dizia que o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, orientou o prefeito da capital, no caso a reeleição, que é o Ricardo Nunes, por meio de uma mensagem de áudio de WhatsApp sobre reagir ao vídeo publicado pelo adversário de Pablo Marçal, no qual ele acusa funcionários da prefeitura de estenderem uma bandeira dele na Avenida Paulista durante a manifestação bolsonarista contra o ministro de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A bandeira ocupou 4 faixas da avenida, trazia uma mensagem provocativa ao ex-presidente. Bolsonaro parou, Marçal começou. Marçal, presidente do Brasil. Bolsonaro ficou irritado com um vídeo de Marçal e expressou, né, que os aliados, a sua indignação com o ex-coaching. Poucos tempos atrás, né, o próprio ex-presidente tinha sinalizado que o candidato do PRTB, que estava na mira dos eleitores bolsonaristas nessa eleição. Tá, mas o que aconteceu, gente? O próprio Bolsonaro virou pro Nunes e falou: colega, acorda que tá levando porrada do Pablo Marçal, você não tá tendo reputação nenhuma, você ainda me faz a cagada de botar um vídeo onde você tá no mesmo time que o Guilherme Boulos, então, cara, pelo menos retruca o Pablo Marçal nisso pra não ficar tão feio. Fala pro povo que não tem funcionário seu que tá achando bandeira de outro candidato. O Bolsonaro meio que virou pro Ricardo e falou: ô colega, reage aí, se você continuar mortinho desse jeito aí, você não vai ganhar eleição nenhuma. Já pode arrumar suas malas e vazar da prefeitura de São Paulo, né? Então, assim, o Nunes tá articulando com o Bolsonaro junto pra tentar conter um pouco para o Marçal. Obviamente porque o Bolsonaro, ele tá apoiando o Ricardo Nunes, então em tese ele vai ajudar o Ricardo Nunes. Por que a galera ainda tá do Ricardo Nunes? É uma coisa admirável da gente parar e analisar, porque o Ricardo Nunes traiu o Bolsonaro se aliando com a Joyce, né? Depois pulou fora da Joyce. E para piorar a situação, o cara tá queimando com a reputação de qualquer um que chega perto dele. Tarcísio de Freitas, vocês sabem que o Tarcísio é um ótimo governador, mas vou falar para vocês. Deu uma bola fora em apoiar o Ricardo Nunes e perdeu muita base de eleitorado com conta disso, e o próprio Bolsonaro, que entrou em conflito com o próprio Pablo Marçal e acabou aí dando uma dispersada grande também nas pessoas. Galera, o Nunes está destruindo, vocês estão entendendo isso? Não é culpa do Bolsonaro e muito menos do Pablo Marçal. É o Nunes que está causando um caos dentro da direita, e as pessoas não estão vendo o que o Nunes está fazendo, né? Vocês sabem que o Ricardo Nunes tá corrompendo a direita por completo, né? Mas põe nos comentários aí. A grande questão e prova que a gente tem disso é porque tem galera que tá indo junto com o Bolsonaro apoiar o Ricardo Nunes, e tem uma galera que já falou: cara, a gente sabe que o Ricardo Nunes não é a melhor opção, vamos pro lado de Pablo Marçal, que ele sim é de direita. Mas é isso, pessoal. Põe nos comentários se vocês acham que vai dar dessa briga do Ricardo Nunes com o Pablo Marçal e até mesmo Bolsonaro e Silas Malafaia. Põe nos comentários e vamos falar sobre o nosso segundo tema hoje. Pois é, galera, a coisa tá feia em vários lugares. E adivinha onde que a coisa tá feia? Pois é, na Venezuela. Mas dessa vez tem um dedo do Brasil, então se liga no que tá acontecendo. Para quem não sabe, há uns dias atrás, o MST foi na Venezuela e a gente viu uma humilde foto do Nicolás Maduro usando o boné do MST. O que é o MST, gente? Vocês sabem, mas eu vou explicar rapidão para quem está um pouco perdido. É um movimento que faz reforma agrária e que tenta fazer reabilitação de casas e áreas urbanas
para pessoas que não têm condição e não conseguem comprar essas casas. Então, por exemplo, tem uma terra moscana ali, né? O povo fala, ó, essa terra aqui tá parada há muito tempo, por que a gente não vai ocupar essa terra e transforma ela em um lugar habitacional para pessoas de baixa renda? Aí, depois tem um processo imenso, onde eles vão regular essa terra. Resumindo, vão fazer um caos. Se eles veem a terra tá inútil, ninguém tá usando ela, é a opção para eles tomar essa terra dessa pessoa e aí criar um assentamento lá para que outras pessoas morem lá, tá? Só que o MST é só em área rural. Aí apareceu o Guilherme Boulos para piorar e revolucionar a sociedade e pegou e criou isso aí também para a área urbana, tá? Para quem não sabe, foi o Boulos que criou para a área urbana, tá? Então, resumindo, como se não bastasse você correr o risco de perder seu terreno na área rural, parabéns! Você pode perder um terreno na área urbana agora dentro de uma cidade. Pois é, mas vocês sabem, né? O MST agora está se alinhando para um novo modo e um novo motivo, porque eu acho que o Brasil não está ficando tão rentável mais, né? E dessa vez é a Venezuela. O MST agora está firmando um acordo com a Venezuela para criar o desenvolvimento da agricultura na Venezuela. Pô, MST, agricultura? É sério? Galera, o principal motivo do MST é acabar com a agricultura, tá? Vou explicar pra vocês. Ah, a gente vai vangloriar a agricultura familiar. A agricultura familiar não consegue e não sustenta uma economia. Vamos começar por esse fato. E outra coisa, não dá para arcar com uma quantidade enorme de gente. Quem faz isso é o agronegócio. E adivinha o que eles fazem? Eles querem destruir o agronegócio, né? E sem contar, se vocês aparecerem algum dia na vida de vocês dentro de um mercado do MST, que ele é visionário, tá, gente? O MST não é só pautazinha de ficar pegando, assim, né, as terras, não, tá? Eles ainda montam mercados, fazem, assim, uma estrutura imensa, tá? Mas eu já vi vídeos, não entro dentro de um desses, nunca vou entrar, se Deus quiser, na minha vida, mas os próprios mercados deles, que é pela essa agricultura familiar, são vendidos produtos exorbitantes mais caros do que o pão de açúcar. Então, resumindo, a agricultura não é o forte do MST. Só que agora eles estão resolvendo se juntar ao Nicolás Maduro para criar uma agricultura dentro da Venezuela. Aí você já pensa, né? A Venezuela tá tão lascada e ainda esse povo vai lá encher o saco dos venezuelanos e se aliar com o Nicolás Maduro. Uma surpresa muito grande que a gente tá vendo essa aliança do MST com o Nicolás Maduro muito forte. Será que o Maduro tem algum plano por trás com o MST? Será? E, aliás, tô lembrando de outro membro que apoia o MST, que tá considerando candidatar para a Prefeitura de São Paulo, né? Na verdade, é candidato. Ganhar agora eu não sei, né? Vocês sabem quem que é. Mas o jornal Jovem Pan colocou pra gente o seguinte: Nicolás Maduro revelou uma nova colaboração com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra para o desenvolvimento da agricultura de uma nova área de 10 mil hectares no estado de Bolívar, na Venezuela. A iniciativa visa cultivar produtos como milho, soja, feijão e com a ambição de ampliar a área para 100 mil hectares nos próximos anos. Ou seja, é um projeto a longo tempo que o Nicolás está pretendendo fazer, né? Ele acha e tem quase certeza que ele vai conseguir durar muitos anos nesse governo, né? A parceria entre o MST e o governo venezuelano se mantém firme, mesmo diante dos distanciamentos do governo Lula em relação a Caracas, né? Que vocês sabem os principais motivos. Pois é, pegou ruim pro Lula, Nicarágua, e ainda vem com as embaixadas brasileiras. Pois é, não dava mais pro Lula continuar apoiando o Nicolás Maduro. A situação já estava feia demais, mas mesmo assim o MST continua do lado do próprio Nicolás Maduro, né? Mas aí ele termina falando aqui sobre a situação. Vou ler mais um pouco para vocês entenderem quem são os participantes, tá? O caso Jorge Arraes, o ex-vice-presidente da Venezuela, destacou que essa colaboração representando um sonho de compartilhamento com Hugo Chávez e o MST, né? Contrastando então com a atual postura do Brasil, João Pedro Tellid. E então citou que os dois líderes do MST representaram um apoio a Maduro, afirmando que a Venezuela se tornou um símbolo de classes, né, na América Latina. Um símbolo de classes. Não. Ô, galera,
Me responde uma coisa, esse povo, eles estudam mesmo? Como é que funciona? Eu não entendi até agora de onde que saem as informações dessa galera que participa desses movimentos, né? É muito aleatório, pelo amor de Deus, um símbolo de classes. Galera, a Venezuela não representa isso. Só se representar, né? A classe, o povo pobre e a ditadura presente. Porque símbolo de luta de classes? Não, né? Pelo amor de Deus. E mesmo se representasse, né? Vamos dizer, mesmo se representasse, eu acredito que o MST não estaria do lado da classe mais pobre, né? Vocês sabem, se aliaria com a galera se diz ajudar os pobres e na verdade não faz nada, né? Por exemplo, o próprio Nicolás Maduro, enquanto o povo da Venezuela passa fome, entra em dificuldade, enquanto o povo da Venezuela tá lá morrendo nas lutas, Nicolás Maduro tava comendo picanha, comendo carnes finas e para piorar ainda mais a situação, vivendo a sua vida com maior luxo depois de dar um golpe e acabar com a dignidade dessas pessoas, né? Mas é aquela coisa, vocês sabem, né? Eita hipocrisia que a esquerda tem. Uma coisa que a esquerda mais é nessa vida é hipócrita, vocês sabem disso. Para terminar o nosso vídeo com chave de ouro, vamos falar sobre dinheiro na cueca. Pois é, você não tá entendendo errado não, é literalmente dinheiro na cueca. A gente foi surpreendido com Metrópolis hoje, trazendo uma matéria dizendo o seguinte: dinheiro de empresário preso com 500 mil pela PF estava onde? Na cueca. Pois é, interessante. Ele achou que ninguém ia perceber o cara andando com aquele tanto de dinheiro dentro da cueca, né? Não vou falar nem nada, que quem entender, entendeu, né? Ô lugarzinho ruim para conseguir esconder esse dinheiro. Mas vamos lá, o Metrópolis colocou pra gente que os 500 mil apreendidos pela Polícia Federal com o empresário Renildo Lima estava por parte em sua cueca. No caso, é dono da Voar Táxi Aéreo e é marido de nada mais, nada menos do que uma deputada federal, a Helena Lima, que é essa aqui, que eu vou mostrar a foto pra vocês, que é essa mulher aqui, tá? Ela é deputada e é casada com um cara que tava com dinheiro na cueca, tá, galera? Mas o que aconteceu dessa história, galera? Esse cara, esse sujeito aqui que tava com dinheiro dentro da cueca, ele tinha sido contratado milhares de vezes para prestar ajuda aos Yanomamis. Para quem não lembra, foi contratado pelo governo Lula, tá? E ele fechou vários contratos com o governo Lula e a sua empresa deslanchou. Será que é porque ele é casado com uma deputada? Será? Não sei explicar para vocês se isso interferiu um pouco para a empresa dele bombar. Mas só sei que começou a bombar depois com o governo Lula, ele fechou vários contratos e adivinha, os Yanomamis estavam lá continuando na mesma e o cara tava fugindo com dinheiro dentro da cueca. Pois é, parece que assim, virou um caos por completo essa situação. Mas assim, deu zica, né? Ainda bem que deu zica, porque senão ele ia continuar fazendo o que ele tá fazendo, né? E a PF prendeu o próprio Renildo Lima e mais 5 pessoas com 500 mil, sendo 2 policiais militares do Batalhão de Operações Especiais, do BOP, o grupo de investigado por comprar votos e associação criminosa, né? Que suspeito, galera. Isso aí tá pior do que um jogo de xadrez, a gente pode falar assim, né? Porque, ó, deputado, compra de votos, e aí empresas com Lula, e daí de empresas com Lula, Yanomamis, contrato, dinheiro, pop, galera. Parece que era uma sequência mesmo de coisa que tava acontecendo. E aí a PF pegou ele, né, no caso. E ainda, Metrópolis cita pra gente que a Voari, que era a empresa, né, de Reginaldo Lima e da sua filha Eduarda Lima, explodiu, né, em faturamentos desde que a deputada Helena Lima se tornou deputada federal no ano passado, como revelou então a coluna. Eles colocam que naquele momento a companhia, ela tinha recebido então 53,3 milhões em contratos com o governo federal, até então, segundo maior valor em 14 anos. Nossa, que suspeito ter esse lucro, literalmente em questão de um ano. Vou te falar, para a empresa fazer uma coisa dessa, ela tem que ser muito top mesmo, né? Eles citam mais dados. Em 2024, a empresa bateu o recorde com mais de 21 não, galera,
211,5 milhões assinados com o Ministério da Saúde para assistência de saúde aos povos indígenas do Yanomami em 2 anos. Helena Lima disputou as primeiras eleições em 2022, usou o nome de urna Helena Azatur e em enfrentamento a um braço da Avoari. Além de ter fundado a Avoari, a deputada trabalhou na empresa desde 2021 até 2022. Quando foi eleita, então, resumindo, tem muito tempo que tem essa empresa e para piorar a situação, agora descobriram que talvez tenha rolado um grande crime, E vamos falar, no governo Lula, hein? Pois é, será que vocês estavam imaginando que isso ia acontecer no governo Lula? Será? Pois é. Falaram tanto dos Yanomami, galera. Vocês não viram o Lula descendo o pau no Bolsonaro por conta dos Yanomamis? Até agora ele fez o que pelos Yanomamis, Porque ainda continua tendo caos. Governo, muito pelo contrário, Dinheiro que poderia ser investido para Yanomamis está sendo desviado para outras coisas que são completamente inúteis, como financiamento de religião, tá? Tenho que falar para vocês, religião dessa forma. Primeiro que o Brasil é um estado laico. E, aliás, não tinha que ter envolvimento do Estado com religião. Para quem não sabe agora, estão envolvendo aí, o axé, que é sobre o candomblé e outras coisas. Tá, são religiões, sim. Concordo que tem que ser respeitadas, mas não tem que ser financiadas pelo governo federal, principalmente quando o Estado ele é laico, Não tem que ter financiamento a religião alguma, principalmente falar mais de 4 milhões, galera? Aí é muito dinheiro que poderia ser investido em muitos outros setores que o Brasil tá precisando e que, na verdade, são ignorados. Vocês sabem disso. Mas põe nos comentários e a gente volta daqui a pouco com mais conteúdos.